Glória a Deus. Amém. Aleluia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Os irmãos podem sentar? Irmãos, essa mensagem conta a história de um homem. E é interessante que a história de Jabes é uma história, como que eu vou dizer, um texto perdido dentro da Bíblia. Por quê? Só fala de Jabes nesses dois versículos. O escritor do livro de Crônicas, ele está escrevendo, falando sobre os descendentes da tribo de Judá. E Jabes era um descendente da tribo de Judá. E de repente, ele traz aqui um pouquinho, bem resumido, da história de Jabes. E só tem aqui nesse texto, e mais nada. Mas, irmãos, uma coisa eu vou dizer para vocês. Uma história escrita dentro de 2 versículos, mas que tem uma prática muito tremenda para a nossa vida. Mas que tem uma lição de vida maravilhosa para a nossa vida. Difícil alguém contar a história de Jabes, assim, não é um assunto comentado, não é um homem que a tua história é tão falada na Bíblia, porque só tem aqui dentro desses 2 versículos. Mas olha só, meu irmão, olha o exemplo de vida de Jabes. Olha o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Sabe qual é a primeira questão aqui que chama a nossa atenção? Que a Bíblia, ela faz, e é interessante isso aqui na Bíblia, que o caso de Jabes, ele é único. Que a Bíblia já começa a contar o lado bom da vida de Jabes. Por quê? A Bíblia diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Até o texto que eu comentei hoje à tarde. Se você começa a contar a história de alguém e já começa a contar a história de sucesso, aí alguém poderia até dizer assim: rapaz, se já começou contando a vida boa dessa, esse cara deve ter nascido num berço de ouro, né? Por quê? O texto já começa a dizer: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Só que na parte B do versículo, a Bíblia diz que a mãe de Jabes chamou o seu nome Jabes, não foi sem objetivo ou sem sentido. Por que a mãe de Jabes chamou ele por esse nome? Está aqui no versículo. Porque ela diz assim, porquanto com dores o dei à luz. Então, a mãe de Jabes deu esse nome para ele porque o nome Jabes significa dor. Jabes significa sofrimento. Esse é o significado do nome Jabes. A mãe de Jabes deu para ele esse nome baseado no momento do seu nascimento. E também, meu irmão, aqui o sentido de dores não está restrito aqui à questão do parto, mas está enfatizando o momento que a mãe de Jabes vivia. O momento que ela vivia fez com que, quando o seu filho nascesse,
ela colocasse o nome do filho de Jabes. Meu irmão, é tão interessante. Preste atenção aqui, ó. Talvez essa mãe, ela, quando o filho começa a ser gerado, né? A Natália está aqui, ela pode aqui, nesse momento, dizer com mais propriedade do que qualquer pessoa, porque ela está aqui esperando para nascer a sua neném. Quando a mulher ela está esperando um filho, o nome já faz parte, já está ali na mente e está no coração, e a mãe já vai vendo no filho aquele nome, né? Então provavelmente a mãe de Jabes já via ali um nome que ela daria àquela criança, mas no decorrer do tempo, quando chega aquele momento, a mãe de Jabes entra numa situação de dificuldade, o momento era de dor. Então quando Jabes morreu, poxa vida, qual seria o nome? A circunstância fez com que ela colocasse o nome do filho de Jabes. Então, toda vez que alguém olhava para Jabes, já sabia que era um significado de dor, de sofrimento. A mãe de Jabes colocou o nome no filho baseado na vida de sofrimento que ela teve. Irmãos, e uma coisa é interessante a gente trazer aqui, que na cultura judaica, o nome ele era intrínseco, ele era enraizado no que a pessoa simbolizava. Então, para as pessoas, Jabes era o símbolo de dor e de sofrimento. Na cultura judaica significa que Jabes ia carregar esse nome, essa situação para a vida toda. Toda vez que alguém olhasse para Jabes, chamasse Jabes, já ia entender que Jabes significa dor, Jabes significa sofrimento. Então, meu irmão, não teria como, dentro da própria cultura judaica, Jabes viver outra realidade a não ser o sofrimento e a dor, porque eles associavam o nome toda uma vida que a mãe, que o pai viveu e que o filho viveria. Então Jabes tinha esse nome, só que o começo do versículo diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Aí eu vou te fazer a pergunta. Então, Jair, você me pergunta, como pode Jabes, se o nome dele era ligado à dor, era ligado a sofrimento, era ligado todo esse sentido da palavra, por que o versículo diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos? Primeira ênfase que a gente precisa dar aqui, de que Jabes, pelo fato dele ter esse nome associado dentro de um contexto cultural a dor e sofrimento, se tudo acontecesse dentro de um sentido normal, Jabes nunca seria mais ilustre do que seus irmãos. Está dando para entender? Porque se o nome dele era associado ao que eu falei, Jabes seria para sua família, para os seus irmãos, todo um significado ruim. Todo mundo poderia ter um significado bom, ter uma vida boa, mas Jabes não. Todos os irmãos teriam uma vida, mas Jabes teria aquele sentido. Você é o cara da dor, você é o menino do sofrimento, você é o inferior da casa. E infelizmente ainda tem isso nos nossos dias. Você é um desprezado, você não vale nada, você é o feioso. Né? Tem filho que a mãe usa isso, não dá o valor do filho, prefere um no lugar do outro. Jabes viveria isso. Esse era o sentido da vida de Jabes. Por isso que o texto já começa dizendo que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Por quê? Porque a vida dele deu uma viravolta. Porque a vida dele teve uma mudança. Mas, irmãos, por que a vida de Jabes mudou? Está aqui no versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Você sabe por que a vida de Jabes mudou? Porque ele orou ao Deus de Israel.
Ele pegou toda aquela história que foi contada para ele, de uma vida de sofrimento. Ah, Jabes, você não vai ser ninguém na vida, você não vai dar certo, você foi rejeitado, você foi desprezado, você foi abandonado. Alguém, irmãos, tem pessoas que vivem isso. A pessoa começa a crescer, o filho, a criança, e alguém começa a dizer que na infância foi rejeitado. Irmão, a pior coisa que existe num ser humano é o pensamento, aquela ideia, o sentimento, melhor dizendo, o sentimento de rejeição. É a pior coisa que um ser humano pode carregar na vida, meu irmão. É chegar, olhar para uma pessoa e a pessoa olhar para aquela pessoa com ar de desprezo. Rejeição é o pior dos sentimentos que um ser humano pode carregar na sua alma. Tem pessoas, meu irmão, que aceita Jesus, que ele é salvo em Jesus, mas ele tem sentimento de rejeição. Ele já tem uma alta defesa, porque ele foi rejeitado na infância, às vezes pelo pai, às vezes pela mãe, às vezes pela tia, às vezes pelo pastor, às vezes pelo obreiro. Meu irmão, a pior coisa que um ser humano pode carregar na sua alma é ele olhar para alguém e alguém olhar para ele com um olhar de desprezo. Sabe por quê? Porque nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que Deus não olha para nós assim. Deus olha para o ser humano igual, meu irmão. Não adianta, você pode colocar aqui o presidente dos Estados Unidos, você pode colocar o presidente do Brasil, você pode colocar o homem rico, o homem pobre. Deus está olhando para todo mundo da mesma maneira. E se Deus olha da mesma maneira, sabe o que Deus está dizendo? Que é todo mundo igual. Mas o ser humano, ele tem a capacidade de olhar para um e olhar assim, aquele ali está bonito, então olho para ele de um jeito. Aquele ali está mal arrumado, não vou olhar para ele, que dali não tem nada para oferecer. Meu irmão, diante de Deus, todos nós temos o mesmo valor. Por isso que Deus, ele se interessa em mudar a história de alguém que viveu uma vida de desprezo e uma vida de abandono. A Bíblia diz que Jabes orou a Deus, meu irmão, e Deus ouviu a oração de Jabes. Ele clamou a Deus, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Meu irmão, o homem carregava uma história ruim e ele foi pedir socorro a quem? A Deus. E ele disse: se o Senhor me abençoares muitíssimo, se o Senhor ampliar os meus termos, se a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido. Aleluia. Meu irmão, sabe o que a Bíblia diz aqui? Que Deus concedeu o que Jabes tinha pedido. Aleluia. Sabe o que aconteceu? O resumo da história é a seguinte: todo mundo já esperava que Jabes tivesse uma vida de miséria, que ele vivesse uma vida de abandono, que ele vivesse pior, no fundo do poço, os seus irmãos tudo tendo uma vida boa e Jabes lá para trás. Mas sabe o que Deus fez? Deus abençoou a vida desse homem que orou e fez que ele fosse mais ilustre do que seus irmãos. Sabe o que isso significa? Que quando nós oramos, Deus muda o rumo da nossa história. Sabe o que isso significa? Que Deus não quer que você viva a tua vida dizendo assim: o meu avô me falou isso. Tem pessoas, meu irmão, que ele absorve tudo que é palavra, tudo que é mensagem, a pessoa leva para o seu coração. Meu irmão, você tem que blindar a sua alma, você tem que blindar a sua mente. Você tem que, entrou aqui, não serve, deixa vazar. Tem dois ouvidos, entra no ouvido, sai no outro. Porque muitas das vezes você vai ouvir uma palavra dizendo que você não tem jeito, que você é assim, que você é assado. Mas você tem que colocar diante de Deus a tua vida. Deus não quer que você carregue sentimento de derrota, sentimento de pequeno, sentimento de um ser humano de segunda categoria, porque isso não existe diante de Deus. Deus quer que você seja uma pessoa sarada. Deus quer que você se veja como Ele te vê.
igual todas as pessoas. Tem pessoas que qualquer mensagem que alguém vem, ele leva para o coração e fica pensando, será que eu sou isso? Será que eu não presto? Será que eu não tenho valor? Tem pessoas, meu irmão, o sábio Salomão, ele disse que tem pessoas que as suas palavras são como ponta de espada. Para que serve ponta de espada, meu irmão? É para espetar os outros, não é não? Salomão disse que tem pessoas que as suas palavras são como ponta de espada para espetar, para tirar a pessoa do seu lugar, para arrancar a pessoa do seu lugar. A Bíblia diz, meu irmão, que na nossa boca, você é crente, você é servo de Deus, amém? O apóstolo Paulo disse, as nossas palavras têm que ser sempre agradáveis, temperada com sal. Essa é a palavra que tem que estar na boca do crente. Meu irmão, crente não pode ter palavra de maldição, crente não pode ter palavra de derrota. A tua palavra tem que ser para levantar o teu irmão, a tua palavra tem que ser para animar o teu irmão, a tua palavra é para dizer para o teu irmão, meu irmão, vai em frente, levanta a cabeça. Tem pessoas que chegam e dizem assim, poxa, para mim está difícil, eu não sei. A outro fala assim, rapaz, tá ruim mesmo, rapaz, o negócio está difícil, e eu te falar, hein, vai ficar pior ainda, hein. Meu irmão, às vezes a pessoa está no momento que ele precisa de uma palavra, de que você diga, meu irmão, vai em frente. O profeta Isaías disse assim, ó, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Essa é a palavra que tem que estar na boca do crente. Meu irmão, eu fico impressionado como pessoas que chegam para o outro e dizem assim, rapaz, né? Alguém chega assim, irmão, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma viagem, eu vou abrir um negócio, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou ser um crente melhor. Ih, irmão, é muito difícil, você não vai conseguir. Meu irmão, não é isso. A nossa palavra tem que ser uma palavra para levantar as pessoas, para as pessoas se colocarem de pés, para as pessoas dizer, meu irmão, ora a Deus, busca a Deus. Você não tem que vender ilusão para as pessoas, mas você tem que dar a palavra verdadeira, dizer para ela, meu irmão, ora a Deus, que Deus vai te dar uma direção, busca a Deus, que Deus vai te animar, busca a Deus, que Deus vai te levantar, busca a Deus, que Deus vai te dar força, e você vai conseguir. Aleluia. Aleluia, mas nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas estão, eu vou dizer que você sabe qual é a maior realização na vida de uma pessoa frustrada? É ver o outro frustrado também. A maior realização na vida de uma pessoa frustrada é ver o outro frustrado também. Por isso que eu vou dizer para você, muitas coisas, meu irmão, você não pode falar para qualquer coisa não, para qualquer pessoa não. Você tem que ter pessoas que sejam pessoas de oração para te dar conselho. Você tem que ter pessoas que conhecem a palavra de Deus para te dar um conselho. O que adianta você pedir um conselho? Uma pessoa que deixou de ser crente, como que você faz para ser crente? Como que eu faço para servir a Deus? Mas quem está te dando conselho? A pessoa que não está na igreja, vai te dar qual conselho que vai te dar? Ih, rapaz, você não vai conseguir não. Já tentei, não consegui. Como que você tem um projeto de comprar uma terra, um exemplo? Como que você vai pedir um conselho a quem? A quem tem. Se falar isso comigo, eu falo, rapaz, eu acho que é muito difícil. Mas se você perguntar quem sabe, quem trabalha com negócio, ele vai te explicar, ele vai te dar incentivo, ele vai te mostrar onde você vai ter dificuldade e onde você vai ter os benefícios. Você precisa ouvir as pessoas certas, pessoas que podem te dar conselho espiritual, para você seguir a Deus, para você permanecer firme na presença do Senhor. E o melhor conselho que você pode receber no dia de hoje, eu estou dizendo para você, você precisa de um conselho, você está precisando de alguma coisa, busque a Deus, que Deus vai te dar a direção, põe diante de Deus a tua vida, que Deus não vai te deixar abandonado, não vai te deixar desamparado. Meu irmão, escuta o que eu vou dizer aqui para você. Tem pessoas que ele tinha tudo para dar errado,
Mas como ele buscou a Deus, Deus fez tudo dar certo. Vou dizer de novo a palavra. Tem pessoas que tinham tudo para dar errado, mas como ele conheceu a palavra de Deus, tudo deu certo na vida dele. Agora o oposto também é verdadeiro, meu irmão. Tem pessoas que têm tudo para dar certo e ele faz o negócio dar errado. Porque se a nossa vida não estiver dirigida por Deus, não vai dar certo. Se a nossa vida não estiver na vontade de Deus, não vai dar certo. Você quer que a tua vida dê certo? Então tem que estar na vontade de Deus. Então tem que estar no querer de Deus. Tem que estar em oração. Tem que buscar a Deus. Tem que pedir o conselho do Senhor. Meu Deus, me ajude. Senhor, me dá força, me dá graça. Para eu terminar essa palavra aqui nessa noite. A Bíblia fala sobre os dons. E um dos dons que tem na Bíblia é o dom de exortar. A Bíblia diz que o que exorta, use o dom em exortar. Você sabe o que é exortar? Antigamente na Assembleia de Deus, né? O pessoal antigo aí da Assembleia sabe. O que era exortar? E hoje foi uma palavra de exortação, não era assim? Na igreja? Não era assim? Tem um chicote hoje. O que é uma palavra de exortação? Não tem nada a ver, meu irmão, com o dom de exortação. Você sabe o que significa exortar? Exortar significa incentivar, significa animar. E a Bíblia diz que aquele que tem esse dom, use o dom em exortar. Então, Deus busque esse dom, meu irmão, o dom de exortar, que é o dom de animar as pessoas, de incentivar as pessoas, de dizer para as pessoas que Deus está fortalecendo, dando força para chegar no fim da caminhada e receber a vitória no nome de Jesus. Oh, aleluia! Nós somos igreja, nós somos povo de Deus. Meu irmão, no meio do mundo perdido, Deus tem levantado um povo forte, revestido de poder, como diz o hino da harpa, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Você é esse povo, meu irmão? Você é esse povo? É um povo forte, revestido de poder. Meu irmão, você é servo de Deus? Você pode viver luta, batalha, a gente vive. Oh, aleluia. Mas o crente não anda de cabeça baixa. Qual é a diferença do crente para quem não é crente? Eu estava falando com um rapaz essa semana. A mesma luta que o não crente passa, o crente passa. A diferença é que o crente passa de cabeça erguida. Você passa de cabeça erguida, porque você sabe que o teu Deus, que é mais do que vencedor, está contigo. Aleluia. A diferença é como você passa. Quando você tem Deus, você passa pela luta, como o hino, né, já morreu, o Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Meu irmão, passa pela prova dando glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão foi justificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia. Eu quero ver, na hora do aperto, você está lá, glória a Deus. Irmãos, você está pensando no dia da manhã, oh, glória a Deus, eu já estou vendo um milagre, amanhã tem milagre, amanhã Deus vai fazer alguma coisa. Isso faz toda a diferença na tua vida. Quem não tem Deus, a pessoa está preocupada, amanhã é segunda-feira, o que eu vou fazer amanhã? Eu estou precisando de um socorro para amanhã. O cara vai bater na minha porta e eu não sei o que eu faço. Quem tem Deus é diferente. Ele já dorme pensando, amanhã tem um milagre me esperando. Amanhã vai ter um milagre. Deus vai prover alguma coisa para amanhã. Hoje eu estou preocupado, tem alguma coisa mexendo na minha mente, mas amanhã tem um milagre me esperando. Tem resposta de Deus para o meu clamor.
Meu irmão, é tremendo. Viva com a esperança de que Deus está cuidando de você, de que a tua vida está na mão de Deus. Aleluia. Que todo dia tem um milagre de Deus para a tua casa, para a tua família. Fica em Deus. Quem confia em Deus, quem põe a vida em Deus em oração, quem clama ao Senhor, tem resposta de Deus para o teu clamor. Amém? Deus abençoe a tua vida. Que a vida desse homem seja um exemplo para nós. Uma história pequena, mas que traz para nós uma lição de vida incrível. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pés. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como Salvador e hoje quer fazer uma aliança com Deus, quer voltar para Jesus, alguém que está afastado, alguém que ainda não aceitou Jesus, tem alguém? Não tem? Senhor, vem aqui na frente, vamos estar orando por este Senhor, que nesta hora ele ouviu a palavra de Deus entrou no seu coração e ele está entregando a sua vida para Deus. Sobe aqui. Vamos estar, qual o nome do senhor mesmo? José Antônio. Eu quero que você estenda a sua mão para cá. Vamos estar orando pela vida do José Antônio. Ele ouviu, pode subir aqui, Davis. Ele ouviu a palavra de Deus, abraço de Antônio. Ele ouviu a palavra de Deus, a palavra do Senhor entrou no seu coração. E ele está entregando a sua vida para Jesus nessa hora. Amém? Vamos estar orando, abençoando a vida dele no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Aqui está este homem que neste momento, Senhor, ele está entregando a sua vida para o Senhor. Ele está entregando a sua vida para ti. Pai, no nome de Jesus, eu peço, Senhor, que neste momento a tua palavra esteja lavando esta alma, este coração. Oh, meu Deus, o Senhor disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso eu peço a ti nesta noite, fala, Senhor, limpa esta alma, este coração, para que ele venha verdadeiramente entregar a sua vida para ti. Deus, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Amém? Glória a Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deste homem que entregou a sua vida para Jesus. Amém? Vamos estar agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite cultuando ao Senhor. Amém? É oração de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, na nossa vida, nesse dia, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado nessa noite, de podermos estar nesse lugar para juntos louvarmos, adorarmos, exaltar, engrandecer e bendizer ao teu nome. Eu peço a ti, Senhor, leva o teu povo em paz para os seus lares, dê uma noite abençoada para os teus filhos. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos e a tua vitória. Pai, é o que eu oro, é o que eu peço e já agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? A vitória é nossa. Deus abençoe os irmãos. Está terminado.